Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa de saúde dominical, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, e para o mundo inteiro, neste exato momento, pelo link da internet tvrba.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso, nós temos telespectadores no mundo inteiro, da Noruega ao Rio Grande do Sul, do Canadá, a Rússia, agora na África, em Moçambique. E no Brasil todo, do Amapá a Santa Catarina, já que eu falei no Rio Grande do Sul. O nosso programa trata do que se faz de melhor na área de saúde no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. E o nosso programa tem o apoio do Centro Integrado de Oncologia, do Sion, da Neurogênesis, que trata tudo de neurologia, do Shopping da Saúde, que vende tudo que você precisa para a área de saúde, e da Macedo Hospitalar. A Macedo Hospitalar é a empresa que equipa os hospitais em Belém. E o nosso convidado de hoje, mais uma vez muito especial, é a segunda vez que ele vem no programa, o professor Dr. Sérgio Costa. O Sérgio, tratar por Sérgio porque é meu amigo pessoal, é cardiologista, formou na Universidade Federal do Pará em 92, já tem bastante tempo. Depois fez residência em clínica e cardiologia na USP. Depois ele fez doutorado na USP, pós-doutorado no Canadá. O Sérgio é uma das nossas maiores autoridades no país em arritmias cardíacas, em eletrofisiologia. E eu o convidei agora porque, recentemente, ele fez a primeira crioablação aqui na nossa região, aqui em Belém. É uma ablação, ele vai explicar já para a gente. Uma ablação é tratamento de arritmias. Primeiro, Sérgio, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez conosco, tá? Eu sei que você está em Portugal, deve estar meio frio, porque você está meio protegido, mas me fala uma coisa, a ablação, eu sou da época, Sérgio, eu já tenho 42 anos de médico. Quando eu fui residente no Dante Pazanese, nem se falava, eu cansei de ver gente tomar amildarona a vida toda. A amildarona era novidade daquela época. E lá tinha muito doente de Chagas, aquela coisa toda, início dos anos 80, final dos anos 70. E aí, Sérgio, o que é que aconteceu? De repente, surge a ablação. De repente, surge uma resolução, uma cura para as arritmias. Me fala aí um instantinho só para a gente recordar da ideia de quem teve de fazer isso, em que ano e como chegou no nosso dia a dia. E obrigado por estar aqui. Eduardo, obrigado pelo convite. É um prazer enorme, né, estar na sua companhia, né, que é uma referência para a cardiologia paraense e brasileira. Nesse programa que tem realmente uma audiência muito grande, é um prazer muito grande poder, né, chegar a atingir várias pessoas para a gente poder conversar um assunto tão importante, né, quanto as arritmias cardíacas. A questão da ablação é um negócio muito interessante, porque as primeiras ablações eram chamadas de fulgurações, em que era tratado apenas pacientes que tinham umas taquicardias muito aceleradas e que o remédio não podia controlar, nem conseguia diminuir a frequência cardíaca, né? Na maioria delas eram fibrilações atriais com uma resposta muito elevada e não se conseguia de forma nenhuma
diminuir nem a frequência cardíaca. E aí o que acontecia? Esse paciente ele evoluía para uma situação chamada de taquicardiomiopatía, que é você ter uma dilatação das câmaras cardíacas pelo estresse, pelo desgaste ao longo do tempo, né, do coração. Ao invés de estar batendo a 80, está batendo a 120, a 300 por minuto. Isso ao longo do tempo desgasta muito o coração e leva a uma dilatação, e a gente chama de taquicardiomiopatía, que é uma dilatação do coração secundária, uma frequência cardíaca elevada, acima de 100, na média das 24 horas, durante muitos anos. E para esse caso, que naquela época não se tinha ainda métodos mais sofisticados, o que se fazia? Você colocava um catéter dentro do coração, à altura do nódulo AV, ligava-se esse catéter a um aparelho de desfibrilador, dava-se um choque dentro do coração, mas um choque grande. A maioria das vezes até tinha perfuração cardíaca, tamponava o paciente, mas recuperava o paciente e conseguia-se fazer um bloqueio atrioventricular total e colocava-se um marca-passo e o paciente conseguia melhorar um pouco a qualidade de vida dele. Mas daí para cá, felizmente, isso evoluiu muito, né? Evoluiu bastante. Nós chegamos aí na ablação pela radiofrequência, que você consegue, através da colocação dos catéteres dentro do coração, você faz um mapeamento elétrico de toda a parte do coração, e descobrimos exatamente com esse mapeamento onde está o foco da arritmia. E colocamos o catéter e fazemos uma aplicação de radiofrequência, que ela é bem pequena, né? Faz uma lesão mínima suficiente para cauterizar o foco da arritmia e deixar o paciente curado. Nós temos uma incidência de cura muito alta, né? Com baixo índice de complicações para a grande maioria das arritmias cardíacas. Agora me fala uma coisa, Sérgio. Eu sou da época da fulguração, tá? Eu sou da época da fulguração. E o pessoal levava para apresentar nos congressos, era um sufoco. Particularmente, eu nunca vi, eu só vi realmente. Eu não participei. Mas como eu faço hemodinâmica... Na época a coisa acontecia ainda, né? A coisa acontecia. Estamos lá no início dos anos 80, aqui no Brasil. Como eu faço hemodinâmica, as fulgurações eram feitas no laboratório, né? Ninguém tinha, naquela época, 5, 6 salas. Era uma sala só. Só para fazer tudo. Para tudo. Então, outra coisa interessante, Sérgio, eu lembro, só para chamar a atenção, o pessoal tentando operar a arritmia. Abria o paciente, abria o coração, o eletrofisiologista ficava procurando com 2 eletrodos e o cirurgião vinha e cortava. Eu lembro do doutor Adib Jatene fazendo isso. Aí ele cortava com bisturi e dava um ponto. Só tem que, no pós-operatório, voltava tudo, porque não é nervo, é músculo especializado. Então, demorou para o pessoal entender isso. Como é que ele cortou a via anômala e depois que juntou no pós-operatório, quando encostava o músculo, tudo voltava, a arritmia voltava, principalmente Wolff. Então, eu sou dessa época, eu fiz pós-operatório de arritmia que não funcionava. Isso é antes da fulguração, tá? Eu fui residente no Dante 80, 81, e era nessa época. Agora, me fala uma coisa. O dia a dia, né? Hoje nós temos algumas pessoas que fazem isso aqui em Belém, você é um deles, né? E o dia a dia chegou quando? Só nos anos 90, que o dia a dia da ablação? No Brasil, ela chegou nos anos 90. A ablação por radiofrequência, como nós fazemos hoje, chegou no Brasil nos anos 90. E o professor Júlio Guise, de lá do Dante Pazanese, foi um dos precursores, foi um dos primeiros laboratórios de eletrofisiologia do Brasil, lá do Dante Pazanese. Você deve lembrar bem dele, né? Não, ele é da minha época, foi meu preceptor. Pois é, exatamente. Ele foi um dos primeiros a trazer para cá para o Brasil. Em Belém, ela começou, acho que já eu creio que já no final da década de 90.
dos anos 2000. Certo. Começaram a fazer os primeiros casos de ablação de por radiofrequência em Belém. Que bom. Agora me fala uma coisa. Que tipo de arritmia, isso é para quem está nos assistindo, que tipo de arritmia é que eu mando para ablação? Olha, Eduardo, hoje em dia... Assim, estou te falando ainda no geral. No geral, assim, a gente faz ablação para aquelas arritmias que nós chamamos de sustentadas. Que são as arritmias sustentadas? São aquelas arritmias que elas começam subitamente, né? O paciente está bem, está normal, de repente ela começa subitamente, o coração dispara e o paciente fica durante 30 minutos, 40 minutos em ritmo acelerado, né? A taquicardia, sem interromper a taquicardia. Leva mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Isso é o que nós chamamos de taquicardia, que é diferente do paciente que tem apenas palpitações. As palpitações são aquela aceleração que dá e para. Dá e para, dá e para, não sustenta. Em alguns casos, nós fazemos também da palpitação, mas não é o dia a dia, isso é uma exceção. O mais comum é que a gente faça em qualquer taquicardia que acelere e fique sustentada, tanto seja da parte alta do coração, né, dos átrios, como na parte dos ventrículos. Para todas as arritmias sustentadas, nós fazemos ablações e com grande êxito. Certo. Agora me fala uma coisa, Sérgio. Eu tenho pacientes que têm 12 mil, 20 mil arritmias por dia e não sentem. Não sentem. E tenho paciente que tem uma extrasístole e sente. Isso é verdade. Uma. Eu tenho um paciente que acorda porque tem uma arritmia no meio da noite. Esse tipo de... Isso agora é uma curiosidade. Esse tipo de pessoa que sente, tem indicação de fazer ablação? Pelo menos, o indivíduo tem 10 por dia, mas ele sente às 10. Tem indicação? Não, esse paciente não tem indicação. Não. Não tem. Por quê, Eduardo? A gente, para fazer um paciente que tem só palpitação, ele tem que ter uma quantidade muito expressiva, muito significativa. Porque quando a gente bota na sala, no laboratório de eletrofisiologia, e o paciente seda, se ele não tiver uma quantidade muito significativa, as arritmias desaparecem. E a gente não consegue achar, porque ela tem que estar presente no momento do procedimento. Né? Aí teria que passar com o paciente 24 horas esperando aparecer. E não é uma coisa muito factível, né? Não é muito factível. Porque a gente não se preocupa muito, porque essa é uma questão, às vezes, sabe, do paciente ter consciência que essas palpitações passageiras, elas são totalmente benignas. Então, o paciente, quando ele sente palpitação, mesmo que seja passageira, ele fica preocupado com medo de morrer. A gente faz uma avaliação cardiológica, vê que o paciente tem um coração normal, não tem nenhum outro fator de risco que possa desenvolver uma arritmia grave. Então, o nosso trabalho é tentar realmente mostrar para esse paciente que ele não vai morrer dessa arritmia, que ela não vai se transformar em nada grave, sabe? Nada que vá levar a alguma complicação, alguma consequência séria, que ele não vai desmaiar, que ele não vai morrer. Isso é que é a nossa função. E o paciente entendendo isso, ele já consegue conviver melhor com a arritmia, entendeu? Com certeza, Sérgio, com certeza. Eu já consegui conversar com muita gente sobre isso. E com o teu apoio, com o apoio do pessoal que mexe com isso no dia a dia. E isso se tornou, quando eu era residente, a única pessoa que mexia com isso no Brasil era, de fato, o doutor Júlio César Ghisi, como ele gostava de chamar. E aí, eram raríssimas as pessoas interessadas em aprofundar o conhecimento dessa área. De repente, nós temos hoje você em Belém, tem os outros médicos que mexem com isso, e a gente fica muito tranquilo de estar seguro com vocês, demonstrando até para todos nós como essas coisas evoluíram bem e quando é que a gente tem que tratar clinicamente, quando é que a gente tem que ir para a ablação. E, Sérgio, o nosso primeiro tempo está acabando. E o nosso segundo tempo, eu quero que você vai me falar só do ponto principal do mundo hoje, que é a fibrilação atrial.
Então, dá só um instantinho que a gente já volta, tá? Só um instantinho, pessoal. Nada. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa com o professor Dr. Sérgio Costa, uma das nossas maiores autoridades. Como hoje, né, Sérgio? O mundo ficou todo igual, uma das maiores autoridades do planeta, né? Porque todo mundo que faz em Nova York, em Paris, Londres, na Nicarágua ou no Japão, todo mundo se conhece, todo mundo, né? Eu faço cateterismo, eu vou para os congressos, e hoje tudo que nós fazemos em Belém é o que se faz no mundo, né? Hoje, e eu estou fazendo esse comentário porque você iniciou aqui em Belém a crioablação. Eu vou já te perguntar o que é isso, mas a crioablação é uma novidade aqui na nossa região, aqui em Belém, tá? Em termos de tratamento da arritmia fibrilação atrial. Sérgio, eu sou da época que fibrilação atrial, o máximo que a gente fazia era anticoagular as pessoas, dar anticoagulante, e era aquele controle mensal, usava varfarina. Hoje existe um monte de drogas, mas a gente usava só varfarina, controle do INR. Antes do INR, era atividade de protrombina, dava um trabalho. Para eu que tenho 42 anos de médico, eu passei pelo menos 20 anos sem INR, controlando atividade de protrombina mensalmente nos pacientes que precisavam de anticoagulante. Hoje não. E principalmente da turma com fibrilação atrial. Eu sou da geração que descobriu que AVC era causado por fibrilação atrial. Então, todo mundo com fibrilação atrial tinha que tomar o anticoagulante. E, de repente, vocês chegaram e resolveram a fibrilação atrial fazendo ablação. Agora eu não vou te perturbar. Conta para a gente a fibrilação atrial e, primeiro, a gente ficou muito feliz por você ter implantado a crioablação aqui em Belém. Vai, Sérgio, obrigado e obrigado por todas essas informações. É que eu não quero interferir no que tu vai explicar. Ok. A fibrilação atrial realmente sempre foi o grande calcanhar de Aquiles da cardiologia, principalmente do pessoal que trabalha com arritmia cardíaca, porque as drogas nunca foram
até hoje, né, apesar da indústria farmacêutica ter feito muitos trabalhos, muito investimento, mas não se conseguiu uma droga que consiga-se realmente um controle adequado da fibrilação atrial. O máximo que se consegue, a melhor droga que tem, você tem 50% só de eficácia em um ano. Então, realmente, esse era o grande problema, porque a gente não conseguiu. O máximo que a gente conseguia realmente era anticoagular o paciente e tentar diminuir a frequência cardíaca, né? Mas, felizmente, surgiu aí a ablação por radiofrequência, inicialmente, né? Que foi uma coisa que surgiu também de maneira acidental, né? Um médico lá na França, ele estava fazendo uma ablação de taquicardia atrial, né, num paciente que tinha taquicardia atrial e entrava em fibrilação atrial, e ele, sem querer, colocou o catéter dentro da veia pulmonar, e ele viu que de lá que vira o foco da arritmia. Ele via o foco da fibrilação atrial, em quase 100% dos casos, ela não está dentro do coração, especificamente, né? Ela está dentro das veias pulmonares, são aquelas veias que chegam no ato esquerdo, que vêm dos pulmões, chegam no ato esquerdo. Essas veias pulmonares é que elas são os focos da arritmia. Então, ele descobriu e começou a se fazer o isolamento, né, elétrico dessas veias pulmonares. Uhum. É um procedimento que já está se fazendo aí já há uns 15 anos ou mais, né? Em que você faz... eu vou querer que seja mostrado agora, Eduardo, aquela figura número 1. Do lado direito, nós vemos que nós temos 2 catéteres. Nós temos um catéter circular dentro da veia pulmonar e nós temos um catéter que fica no órteo da veia fazendo umas pequenas aplicações ao redor, ponto a ponto. Esse era um procedimento que, apesar de alta tecnologia, era uma coisa bastante artesanal, você fazendo a aplicação ponto a ponto até se conseguir se evoluir para o bloqueio elétrico total da veia pulmonar. Houve uma evolução na figura aqui, número 3, em que nós temos um catéter circular, que ele tem vários polos que ela encaixa na veia e faz uma aplicação circular, são vários pontos de uma vez só. E aí você vai girando esse catéter até que você consiga fazer. É um procedimento que já evoluiu do ponto da ablação focal para essa ablação circular, né? O procedimento que leva 4 horas, 5 horas, passou a se fazer em 3 horas. Certo. Né? E agora, com a chegada da crioablação, a crioablação tornou esse procedimento extremamente mais simples e extremamente mais rápido. E eu vou mostrar aqui com umas figuras e explicar por quê. A crioablação chegou no Brasil em 2014. O primeiro procedimento foi realizado no Hospital Albert Einstein, no início de novembro de 2014. Certo. Quando a crioablação chegou no Brasil, ela chegou só para grandes serviços, só para os hospitais grandes, de referência, porque ela utiliza... o insumo dela é muito caro, né? Que é o nitrogênio. O nitrogênio era muito caro. Então, isso aí tornou o procedimento extremamente caro. São os pacientes que tinham realmente um poder aquisitivo muito alto para ter acesso a isso. O que aconteceu é que a indústria conseguiu se adaptar e conseguiu trazer para um maior número de pessoas. E aí, felizmente, 19 de dezembro agora de 2020, nós fizemos o primeiro caso da crioablação no estado do Pará, né? E o que é a crioablação? A crioablação é, em vez de você fazer aquela queimadura por calor, você faz através do frio. Na figura 2, Eduardo, nós vemos aqui, nessa figura nós temos 4 figuras pequenas, um catéter que vai dentro das veias pulmonares e depois um balão que ele fica no órteo, né? Fica um catéter circular que capta os sinais das veias pulmonares, dentro das veias pulmonares, e um catéter balão que fica no órteo.
Esse catéter balão, quando ele está bem localizado, a gente fecha bastante o óteo da veia, a gente vê que ele está bem localizado, está bem adaptado à veia, e aí a gente começa o processo, a gente insufla e começa ao processo de congelação do coração nessa região. O músculo cardíaco ele é congelado e a resolução da arritmia se faz pela congelação. Ele chega a ter menos 52 graus. Muito mais rápido. Como você tem mais rapidez, mais simplicidade, você tem um procedimento mais seguro, mais eficiente, né? E o preço dele está semelhante, né, para os planos de saúde, está semelhante ao que era na radiofrequência. Então, isso aí se tornou uma coisa realmente que tem demonstrado que tem crescido muito no mundo inteiro. Esse salto de evolução que você falou foi fantástico, né? Eu sou da época que não existia tomografia, ressonância, ultrassom, né? Eu era só no exame físico, estetoscópio e o máximo era no raio-x. Essa evolução de vocês da arritmia é uma coisa fantástica. Eu não tenho outra palavra agora para colocar. Realmente, o procedimento é fantástico. Se tornou uma coisa bastante simples. Uhum. E é muito bom quando você já tem a experiência de você trabalhar com aquele material, né? Esse processo mais demorado, que você passa pelo processo, você já passou por todo aquele processo, né? Que passamos por aplicação de radiofrequência, que você demorava 4 horas, 5 horas fazendo aquilo ali, você passa a fazer um procedimento em 1h30, 1h40, o mesmo procedimento, com a mesma eficácia. É um negócio realmente muito significativo. É isso, maravilhoso. E Sérgio, eu chamo o Sérgio por causa da nossa amizade. Sérgio, me fala uma coisa. O nosso tempo acabou, então eu queria as tuas considerações finais e pode desejar o programa, pode dedicar o programa a alguém que você acha que vale a pena em termos de ciência, ou em termos de família, ou em termos de quem você quiser. Eduardo, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, né, de estar conversando sobre esse tema que a gente gosta, né, tem realmente paixão, é uma coisa que a gente gosta de fazer, entendeu? E eu queria dedicar o programa, então, à minha família, né, que eu passo a metade de um tempo em Belém trabalhando e outra metade eu passo longe deles, né, mas eu venho aqui em Portugal fazer a visita deles e eu queria dedicar, então, a eles e a todos os pacientes, as pessoas com arritmia. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu entendo essas ausências, eu entendo mesmo. Como entendo? É isso, pessoal. Eu queria agradecer de novo ao Sérgio dar essas explicações. E como o nosso tempo acabou, a gente volta domingo que vem. Uma semana iluminada e não esqueçam de tomar vacina, por favor. Tá? Uma semana iluminada. Domingo que vem, nos encontramos aqui às 10. Um abraço grande. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.